mais uma vez aqui, mais uma terça-feira com vocês, com mais um tema. Hoje estamos com o tema de saúde, lembrando que todas as terças-feiras nós estamos aqui na Rua Vitor Alves, às 20 horas, para mais um tema, e esse tema está de saúde. Lembrando que nós fazemos, ministrando palestra aqui em 6 áreas de conhecimento, e área de gestão, área de saúde, melhoria contínua, tecnologia, inovação, enfim, tem tema para todas as áreas aí do conhecimento. Nós temos palestras aqui organizadas até dia 3 de dezembro. Então, até de dezembro, fiquem atentos, nós temos palestras aí continuando o nosso ciclo em todas essas áreas do conhecimento. Lembrando que nós estamos no nosso Instagram, Espaço Capacitar, eventos de eventos, e Edeliviana, onde você pode entrar lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Você vai encontrar os mesmos canais, Espaço Capacitar e Edeliviana. E lá nós temos as nossas playlists, todos os artigos já estão levantados para a nuvem, nós já fizemos o upload. Então você pode entrar lá, quem não conseguiu assistir as palestras presencialmente aqui, poderão acessar através dos nossos canais. As palestras já estão disponibilizadas. Aqueles que fazem inscrição e vem assistir a palestra presencialmente, tem acesso à nossa pasta na nuvem, lá no Google Drive, onde todos os materiais que nós disponibilizamos aqui para efetuar os conteúdos da palestra estão disponibilizados lá, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais no tema, podem entrar também em contato conosco, para que a gente possa desenvolver esse conhecimento, se aprofundar um pouco mais. Fique à vontade, mas esse está disponível para quem fez a inscrição. Tá ok? Bom, fique à vontade então para entrar lá. Nós ainda temos eventos até o dia 3 de dezembro e é só se inscrever, tá? Uma vez por semana, no início, ao longo da semana, a gente já manda as inscrições, já colocamos nas nossas redes sociais o link no formulário, onde você vai preencher esse formulário e aí vai verificar lá as palestras que estão sendo ministradas, que vão ser sendo ministradas. Se o assunto for do seu interesse, se inscreva lá e venha fazer a palestra aqui conosco, tá ok? Muito obrigado. Vamos dar início então ao nosso evento de hoje. Nós vamos falar sobre os 7 tipos de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde, ok? Vamos lá. Bom, como todo início de palestra, eu trago algumas dicas, alguns dizeres daquele nosso manual de vida que eu sempre estou alertando para vocês, que todos os assuntos nós tratamos no nosso dia a dia, assuntos que saem inclusive no jornal, são assuntos da atualidade. Nós vamos verificar esse manual, que é a nossa Bíblia Sagrada. Você vai encontrar notícias de coisas que já foram faladas, ou já foram reveladas para nós nesse manual. E com relação aos temas das palestras, nós temos aqui também, como área de saúde, nós vemos a nossa Bíblia Sagrada falando também sobre esse tema. E o que nós vamos falar aqui está em Coríntios 6, capítulo 6, versículo 20, que diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Então a gente está falando de saúde, estamos falando de saúde biológica. A gente já teve aqui um bate-papo anteriormente falando sobre saúde, hoje nós falamos sobre as 4 dimensões da saúde. Nós falamos da saúde biológica, cognitiva, espiritual, saúde emocional, enfim, uma série de saúde, uma série de domínios, né, que englobam a saúde. Nós falamos sobre 4 domínios e até aprofundamos um pouco mais quando falamos da saúde física, onde nós vimos todo o sistema, não falando especificamente dos sistemas, mas mostrando como o ser humano, em termos biológicos, é formado por diversos sistemas e a complexidade que isso se dá, né, em relação ao nosso corpo biológico. E só que aqui a gente vai abrir um pouco mais. O OMS não entende somente o corpo físico, biológico, como corpo onde nós devemos nos preocupar com a saúde. Sim, 7 domínios, ou 7 áreas, 7 tipos de saúde, entendido como saúde, segundo a OMS. É o que nós vamos ver. E o deles é efetivamente o corpo, que diz aqui em Coríntios, nós devemos então, como nós fomos comprados por alto preço, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E glorificar o nosso corpo, nós mantemos o nosso corpo saudável. Então, se falamos de saúde,
saúde física, saúde mental, saúde espiritual, enfim, daqueles 4 domínios que nós tratamos já em palestras anteriores. Quem quiser verificar, vai lá no nosso canal no YouTube. Também, quando forem lá, não se esqueçam de se inscrever, tá? Clicar lá no sininho para receber notificações de novas palestras, de novos eventos que a gente coloca no. Quem sobe lá para a plataforma, né, para o YouTube. E clica no joinha se a palestra for legal. Se não for, dá joinha também, ok? Mas enfim, então glorificar o corpo, a gente manter o nosso corpo saudável. E a gente falou de saúde, falamos de treinamento físico, atividade física, falamos de uma boa alimentação, nós falamos do sono, falamos de estarmos com uma nutrição bacana, mas também verificando de tempos em tempos, fazendo uma saúde, um check-up geral do nosso corpo, para saber se tem alguma anomalia, enfim, a gente tem que estar atento ao nosso corpo. Então, glorificar a Deus no nosso corpo bom, primeiro, não colocarmos o nosso corpo em nenhum perigo devido que esse mundo moderno nos oferece, né? Então, por exemplo, cair na bebida, por exemplo, beber além do que o seu corpo é capaz de suportar. Se bem que existem já pesquisas dizendo que o mínimo de álcool que o corpo ingere já é o suficiente para você conquistar ou adquirir problemas de saúde, enfim, mas a gente tem que estar atento para não exagerar naquilo que a gente coloca no nosso corpo, no limite que a gente coloca no nosso corpo. Então, a alimentação também, a gente está falando de bebida, mas quando você come demais, você pode também trazer doenças para o teu corpo. Então, a ideia é essa, a gente não exagerar, a ser cometido, ter bom senso no uso do nosso corpo, tá? Até mesmo atividade física, se você faz atividade física demais, você acaba destruindo o seu corpo. A gente vê aí pessoas que chegam no limite do corpo e ao invés de estar com a saúde de ferro, acabam destruindo a saúde por ultrapassar o limite que o corpo não suporta. Isso serve para tudo. Água faz bem ou água faz mal? A gente necessita beber água para viver, mas se você beber água, cair no mar, por exemplo, beber uma água daquela água salgada, você vai se afogar, porque o teu corpo não suporta água e vive salinidade. Mas também, se você quer ir numa piscina e beber água mais do que o seu corpo não suporta, você acaba se afogando com tanta água. Então, assim, o problema não é a água, o problema são os exageros. Então, é nisso que a gente precisa se preocupar e glorificar o corpo, exatamente dando bom senso e cuidando dele, para que a gente possa sempre estar com ele preparado e bom para servir ao nosso Deus. Essa é a ideia. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido recebe os ossos. Em Provérbios 17, 22, mostrando que nós precisamos ter o coração disposto. E o que é o coração disposto? Bom, a gente pode entender esse coração disposto como um coração pronto para amar, pronto para servir, maravilha, mas também um coração forte. Nós estamos no dia a dia lidando com maus alimentos, com uma água não limpa o suficiente, nutritiva, para que possa deixar o nosso corpo saudável, coisas que a gente quer no dia a dia, alimentos processados, enfim, a gente dormindo pouco, colocando o nosso corpo ao extremo, não com atividade física, mas acordando muito cedo, pegando condução, enfim, uma série de coisas que o trabalho muitas vezes nos oprime e também não só com relação ao trabalho propriamente dito, em termos de locomoção, transporte, de ir para o trabalho, mas também o próprio trabalho que você muitas vezes faz, que não é aquele trabalho que você gostaria de fazer, que você não está feliz fazendo aquele tipo de trabalho, isso pode trazer e fazer mal ao seu coração. Então, a gente presta atenção nessas coisas e não é que você não vai passar por isso, porque a humanidade toda está passando por isso, mas quando você começa a ter atenção a isso, você não ser pego de surpresa, você não fazer as coisas como carneirinho, né? Seguindo a trilha, com todos os carneirinhos seguindo, sem saber para onde você vai, de forma ingênua. Essa é a verdadeira história. Você não seguir de forma ingênua, você saber que você está nisso e por que está nisso, como você entrou nisso, e você criar estratégias para sair disso. Essa é a ideia, ok? Então, o espírito oprimido
devocional, através de meditação, através de contemplação. Aí você fala, mas meditar e contemplar em quê? É a mesma coisa? Quando você contempla, você para, pensa, observa melhor. Quando você medita, você olha para dentro de si. É exatamente isso, você fazer dessa forma, parar, para você se autoconhecer, para você olhar e escutar o teu corpo, escutar a tua mente. Não sentar num lugar silencioso, parar para pensar, fazer uma oração é importante, buscar uma proteção contra a doença mental, isso é importante. É você se utilizar das possibilidades que você tem para poder alcançar o divino. Essa é a ideia. E aí você começa a ter um espírito mais fortalecido, mais preparado para luta do dia a dia. Um espírito preparado também ajuda a fortalecer o corpo, que te dá mais ânimo, ele te dá mais conhecimento, ele te dá mais sabedoria, ele te dá mais, permite que você observe melhor as coisas, te dá estratégias para você sair de determinadas nós que a vida te proporciona, e essa é a ideia. Porque se você não estiver com o teu espírito fortalecido, os seus ossos serão ressecados. Querendo dizer aqui é que você vai ter uma vida de opressão, vai ficar mais para baixo, desmotivado e até mesmo definhar com relação à sua saúde física, mental, emocional, sentimental. Ok? Então isso é Provérbios 17:22. Bom, nós estamos falando sobre saúde, e saúde segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma organização internacional, onde estão ligados todos os sistemas de saúde do mundo, e ela dita algumas, vou dizer assim, regras que os países são soberanos, as nações são soberanas, cada um vai ter sua regra segundo a sua Constituição, segundo o seu corpo, enfim. Mas existem melhores práticas segundo os direitos humanos, segundo o que é entendido em relação à maioria das nações. Eles se reúnem em grupos, esses grupos trocam ideia, fazem um bom senso, tem o que é melhor em relação ao que é geral, não ao específico, até porque existem coisas que são muito regionais. Por exemplo, o país do tamanho do nosso, existem coisas que são específicas de determinadas regiões que, com certeza, a Organização Mundial de Saúde não vai ter essa perspicácia de conhecer. Mas, regras gerais, ela pode ajudar a traçar, lógico que ela não vai te obrigar, aquelas pessoas que são consignatárias daquilo, é como se fosse uma organização, a ONU, das Nações Unidas, você é signatário daquilo, você é um signatário daquilo porque você teve anuência com as informações que foram tratadas ali naqueles documentos que são discutidos, ok? E essa é a ideia da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é uma organização, é uma agência especializada em saúde, fundada em 48, subordinada à ONU, e aí quem é signatário da ONU segue as instruções da OMS, sua sede em Genebra, na Suíça, fundada em 7 de abril de 48, que é o Dia Mundial da Saúde, e os fundadores, Estados Unidos, Brasil, México, Filipinas, e existem outros países que usam signatários também. Como falado ali, a sede é em Genebra. O site está aqui, então a gente pode trabalhar, se quiserem conhecer um pouco mais sobre a OMS, é só entrar nesse site que você vai ter acesso a todo o conteúdo que está disponibilizado, vai entendendo o que a OMS fala sobre os 7 tipos de saúde. Bom, qual é o papel? O papel da OMS, como está dizendo aqui, isso tudo foi tirado do site, não estou trazendo nenhuma informação diferente, mas são os conceitos e definições que são importantes para a gente entender por que ela trata, então, os 7 tipos de saúde. E ela diz o seguinte: direcionar e coordenar a saúde internacional dentro do sistema das Nações Unidas, ou seja, dentro daqueles países signatários, ele vai tratar das melhores práticas referentes à saúde, ok? Coordenar as áreas de trabalho, sistemas de saúde, sistemas através do curso de vida, doenças não transmissíveis e transmissíveis, preparação, vigilância e resposta e serviços corporativos. Serviços corporativos são serviços internos da própria OMS, dos sistemas gerais para tratar regras corporativas, como tratar isso aí, inclusive em termos de nações e tudo mais.
Bom, sistemas de saúde, por exemplo, o nosso SUS. Então, como é que é feita essa tratativa? É lógico que o SUS é algo criado aqui por nós, mas seguem algumas orientações que são descritas lá na Organização Mundial de Saúde. E assim vai. Saúde através do curso de vida, que é um programa que verifica, né, que faz um acompanhamento do ciclo de vida do ser humano, desde que nasce até que morre, e isso é testado em vários países, porque esses países que tem a expectativa de vida maior, os países que têm expectativa de vida menor, entender por que tem maior e menor, se é referente à qualidade de vida, se é referente ao IDH, enfim, uma série de coisas que são tratadas localmente ou regionalmente, que são passadas para as organizações, são estudadas, esses dados são estudados, e aí vão se criando, vão fazendo esses estudos e criando práticas de como lidar com essas relações de saúde, segundo a OMS. E aí ela vai passando essas diretrizes para os seus, no caso aqui do Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o órgão do Brasil, que é uma organização de saúde nacional, e aí trata, logicamente, com as características regionais do nosso país, de acordo com a nossa soberania, nossa Constituição, mas se aproveita também dos estudos e das melhores práticas que vêm da Organização Mundial de Saúde. Essa é a ideia. Bom, e o que é saúde? Então, saúde, segundo a OMS, de acordo com ela, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Tá? Não é porque você deixou de ter doença que você é uma pessoa saudável. Por quê? Porque ela entende que é necessário completo bem-estar físico, mental e social. Eu estou com toda a minha patologia bacana, fiz todos os meus exames clínicos, não tem problema nenhum. Opa, mas eu estou com a minha cabeça não está legal. Ou seja, se eu não estou com o meu estado completo mental, em perfeitas condições, segundo a OMS, eu não tenho uma saúde perfeita. Da mesma forma, se eu não tenho interações sociais, eu também não tenho uma boa saúde. Vamos ver então o que é isso. Bom, o que são e o que dizem esses tipos de saúde? Bom, então, para entender o que é o bem-estar físico, mental e social, foi dividido dentro da OMS em áreas de trabalho para entender especificamente algumas áreas do ser humano em que ele necessita estar com seu bem-estar completo, seu completo bem-estar. E essas áreas então estão divididas em saúde física, que é a saúde física propriamente dita, o bem-estar humano diz respeito ao corpo, o funcionamento, o melhor funcionamento do corpo. E aí eu entendo que o estado saudável é alcançado de diversas formas, levando em consideração o quê? Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma prática regular de atividade física, uma rotina de sono regular, ingestão de drogas ilícitas, tabaco, álcool, por exemplo, mas não só isso, a gente falou também de uma ingestão de alimento acima do necessário, então uma ingestão, uma alimentação equilibrada, isso também pode, essa ingestão também pode fazer mal, enfim. Exames e consultas médicas regulares. Essa parte é bastante complicada. Nós temos um sistema de saúde um tanto quanto superlotado, vamos dizer assim, fica difícil você ter exames regulares, porque cada vez que você submetido ao sistema, você fica tanto tempo para aguardar um exame, para aguardar uma consulta, e muitas vezes as pessoas desistem de submeter ao sistema. Em contrapartida, existe a saúde privada. Muita gente não tem acesso à saúde privada por conta dos custos que uma saúde privada proporciona a uma família. A gente tem mania de entender que isso não é um investimento, que na verdade é um gasto, e normalmente a gente tem isso como um gasto supérfluo. Qualquer coisa que acontece com relação ao desequilíbrio financeiro da família, a primeira coisa que é cortada são planos de saúde, planos funerários, esses planos todos a gente acaba cortando, e são fundamentais para deixar a vida do ser humano mais segura, né? Mas realmente são muitas vezes além dos orçamentos familiares, e aí as pessoas acabam tendo que
isso do seu orçamento. Mas o ideal seria que consultas e exames fosse algo regular na vida do ser humano. Saúde espiritual. A saúde espiritual também é um fator importante para a pessoa ser mais saudável. Está relacionado às crenças, à fé de cada um. Aqui não se trata especificamente de religiões, não está se tratando disso, nós não falamos aqui em religião, mas da fé, das crenças, que é o significado que o indivíduo cultiva em relação à sua própria existência. Ou seja, de onde eu vim, para onde eu vou. E aí, cada ser humano, de acordo com a sua crença ou fé, vai ter um determinado entendimento. E aí, é esse entendimento, essa fé e essa crença, que vai fazer com que ele se conecte àquilo que ele reconhece como verdade. E aí, ele consegue transcender simplesmente ao seu corpo físico e material e ter uma conexão com o divino, de acordo com as suas crenças, e tudo aquilo que ele acredita, né? É um ponto muito importante aqui ter liberdade de exercer a espiritualidade de acordo com aquilo que faz sentido para a sua vida. O que a gente acabou de falar, o bem-estar espiritual impacta a saúde de forma positiva quando a pessoa tem clareza sobre o sentido da vida. Quando tem um propósito, a minha vida tem um propósito, eu não vim aqui à toa, eu tenho um propósito de vida. Quando cai a ficha, eu começo então a ter uma conexão melhor e tudo faz sentido para mim. O propósito mais claro, o significado para todas as escolhas que eu faço. Quando eu faço uma escolha, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tomo essa decisão baseada em propósitos, eu consigo ter clareza por que eu vim, qual a minha missão. Okay? Para desenvolver a saúde espiritual é importante estar aberto a promover o autoconhecimento e refletir sobre tudo à sua volta, inclusive o seu papel no mundo. Isso é muito importante quando você reconhece esse papel e você vai atrás para executar aquilo pelo qual você foi criado. Você busca deixar um legado, buscar algo que sirva de herança, não simplesmente herança material para os seus parentes, mas também para o mundo. É aquela ideia de você deixar algo para o mundo. Eu não vim no mundo a passeio, eu vim aqui para deixar a minha marca. Então essa é a ideia. E quando você chega nesse nível de capacidade de entendimento espiritual, com certeza você está num outro patamar em termos de saúde espiritual. A saúde social. A saúde social, por sua vez, trata da manutenção das relações saudáveis. Aí, relações de uma forma geral, tudo que te mantém na sociedade. E a gente está falando das relações de amizade, das relações de conhecimento, acadêmicas, as relações de lazer, as relações de trabalho, enfim. Essas relações, elas existem em todos os campos. E são essas relações como a nossa aqui, a gente está tendo uma relação de conhecimento, participando aqui de uma palestra, e a gente vai ter a nossa inter-relação, a gente vai se comunicar, vocês vão fazer perguntas, eu vou responder essas perguntas, a gente vai manter uma interação, e isso faz parte da nossa vida social. Somos todos seres sociais, portanto, nós sentimos a necessidade de ter o apoio, o conhecimento e a estima, ou seja, quando a gente se relaciona, a gente busca exatamente melhorar esse relacionamento, melhorar a nossa estima, tanto comigo quanto com o outro, a relação comigo mesmo, a relação para com o outro para comigo, eu para com o outro, enfim, essas relações elas vão se estendendo. E essa é a ideia. Um ponto importante do aspecto é o fato de que a saúde social também está atrelada ao comportamento das pessoas. Quando eu estou buscando ter uma vida mais saudável, eu mudo o meu comportamento. Eu começo a ter um comportamento mais amigável, mais sociável, eu começo a entender melhor as coisas para eu ter uma vida mais tranquila em sociedade, essa é a ideia. Mas isso muda de acordo com a cultura, com o círculo de convivência, enfim. Mas o que vai fazer com que eu melhore? Exatamente as interações. Quanto mais eu interajo e quanto mais eu tenho entendimento, principalmente o entendimento espiritual, mais conectado no mundo e faz com que eu tenha uma visão do meu papel no mundo, eu começo a ter melhores relações. A construção de laços saudáveis passa por vários aspectos,
certeza, a escutativa e a empatia. Aqui são as dicas, né, de como é que você mantém um relacionamento social mais saudável. Quando você pratica gentileza, ou seja, tratar pessoas como você gostaria de ser tratado, de forma gentil. Uma escutativa, ou seja, não simplesmente ouvir, não, entender exatamente o que aquela pessoa deseja, tentar buscar saber se você realmente entendeu aquilo que ela deseja. Porque muitas vezes eu acho que entendi o que uma pessoa falou, na verdade ela falou uma coisa que realmente não entendi, eu faço outra completamente diferente. É se certificar disso, e realmente eu entendi o que aquela pessoa falou, o que ela deseja, e aí eu vou poder entregar a ela exatamente aquilo que ela deseja. Essa é a ideia. E a empatia, que a gente diz, né? Que nos colocarmos no lugar do outro. Isso é uma coisa muito difícil por conta das nossas histórias, das nossas vivências. Cada um tem uma história diferente. Então, assim, eu pegar tudo que eu vivi, com a minha, com a forma como eu vivi, com toda a minha história, com toda a minha experiência, me colocar na visão do outro, tentar enxergar algo como ele enxerga, é algo realmente muito difícil. Mas esse exercício, inclusive de deixar com que ele diga exatamente o que ele necessita, o que ele deseja, e você ter essa abertura para poder escutá-lo, é o que a gente pode de repente entender como empatia, é o que a gente chama também de rapport, você conseguir se conectar ao outro. Não necessariamente você vai agir da forma como que o outro agiu, mas você vai se conectar a ele, vai tentar entender ou sentir aquilo que ele sente. Essa é a ideia. Se fosse contigo, como é que você se sentiria? E aí você vai conseguir fazer, abrir essa conexão. Essa é a ideia. A saúde mental, a gente falou da espiritual, que é diferente da mental. A saúde mental trata o equilíbrio das emoções diante dos desafios, mudanças e conflitos constantes ao longo da vida. Isso é natural. A gente vai ter conflito em tudo. A gente vai executar alguma coisa que o outro pensa, só o outro pensar diferente de nós, já vai abrir um conflito. Mesmo que eu não abra um conflito direto de embate, vamos dizer assim, mas se alguém já pensa diferente de mim, já age diferente de mim, já tem um comportamento diferente do meu, automaticamente isso já vai abrir um conflito comigo mesmo, porque eu embate com aquilo que eu não acredito. E aí eu preciso então me abrir um pouco mais para que eu possa receber exatamente isso, não de uma forma de embate direto, mas tentar compreendê-lo aí. É interessante a gente usar a empatia para poder fazer uma conexão. E essa ideia de conflitos com os pais, ao longo da vida, por muito tempo, os cuidados com a mente foram considerados um grande tabu. Isso é importante dizer, porque se você não digo nem muito tempo, porque eu sugeri a um amigo meu agora, um amigo estudado, inclusive com várias formações, que estava passando por um problema complicado. Eu fui sugerir a ele que procurasse um psicólogo, e se ele estivesse muito mal realmente e tal, como ele estava sentindo, que ele estava me retratando, talvez ele precisasse tomar alguns medicamentos, e aí o psicólogo não poderia receitá-lo. Eu falei com ele: vai primeiro no psicólogo, e se você achar necessário, converse com o psicólogo para ele te orientar e te receitar ou te encaminhar para um psiquiatra. E o que ele respondeu para mim: você está pensando que eu sou maluco? E eu não tive mais o que falar, fiquei sem condições de tratar mais com ele com relação a ele. Eu falei: não, amigo, com certeza eu sei que você não é maluco, desculpa, eu tentei te ajudar com um profissional adequado para aquilo que eu entendi que você necessitava, mas nem todo mundo está preparado para isso, então é complicado. Então realmente é um grande tabu quando você fala de problemas da sua mente, ou mesmo que as pessoas te taxam, te coloquem como, vamos dizer assim, como maluco, pejorativamente, a gente não está maluco. Existem diversos tipos de problemas mentais, então eu não estou classificando nenhum, eu só estou mostrando na prática como as pessoas reagem. Estou falando de uma experiência própria que eu vivi. Eu não o chamei de maluco, mas ele mesmo se colocou como tal, colocando essa palavra como uma palavra pejorativa, como se estivesse então o taxando disso, e não é uma verdade. No entanto, cada vez mais estudos e informações são disseminadas, o assunto vem ganhando protagonismo na sociedade. Isso é real, porque hoje em dia ainda existe tabu, mas é muito mais comum você
psicólogo, indo a psiquiatras. Inclusive, acho que eu já falei isso aqui em alguma palestra, e vi uma live onde uma psiquiatra estava dizendo que uma das profissões mais disputadas hoje na faculdade de medicina é a de psiquiatria, e os segundos vestibulares mais disputados é a da psicologia. O que isso me faz entender? Me faz entender que está existindo uma procura, ou as pessoas já estão vislumbrando que no futuro bem próximo haverá uma procura muito grande para estes profissionais. Então, assim, a gente entender como é importante o cuidado com a mente. Bom, para manter a saúde da mente, tem diversas recomendações especialistas que é necessário levar em consideração. Então, sim, para cuidar da mente, fazer uma psicoterapia, a gente está falando de psicoterapia, justamente uma terapia voltada para o psique, e aí existem profissionais específicos para trabalhar esse tipo de terapia, que são os psicólogos, os psicanalistas ou os psiquiatras. Prática de exercícios físicos é importante para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de problema emocional, até problemas de ansiedade, de estresse, depressão, entre outros. A atividade física sempre é uma boa opção. É lógico que nós temos sempre que pensar que existem profissionais específicos para isso. Como na psicoterapia, a gente tem uma prática de atividade física, nós temos os professores de educação física que devem ser procurados, personal trainers e tal, que vão cuidar de uma melhor prática da atividade física. Ferramentas de autoconhecimento. Ferramentas de autoconhecimento, a gente pode utilizar inclusive os livros. Existem vários livros aí de autoconhecimento, as pessoas muito chamam de autoajuda, mas eu não gosto nem de chamar disso também, mas de autoconhecimento, porque você começa a ler determinados autores, você começa a se reconhecer, entender os seus padrões, enfim, e trabalhar mais profundamente nisso, porque você começa a entender, começa a mudar o seu cognitivo, e a partir daí você mesmo começa a mudar por si só. Mas só isso? Não, tem outras. Inclusive eu posso procurar um profissional específico, psicólogo, por exemplo, um deles. A gente também tem os coaches que trabalham muito essa parte de coach específico, próprio conhecimento, coach de vida, coach financeiros, enfim. Existe também essa profissão que pode ajudar você a chegar ao seu autoconhecimento, você fazer tratar das coisas do seu emocional. Manutenção de relações sociais saudáveis é fundamental ter essas relações sociais, conseguir se relacionar com seus familiares, em festas, em saídas em grupo, enfim, uma série de opções que você pode tratar com amigos, com familiares, que pode melhorar suas relações sociais. Você fazer por onde ter boas relações sociais, ou seja, largar de mão aquelas tretas e curtir o momento com as pessoas que estão ao seu lado. Rotina do sono adequado, isso é fundamental. A gente falou até que o sono, uma noite mal dormida, ela já vai recuperada, ela pode trazer deficiências enormes, tanto no seu emocional, mas também no seu corpo físico. Cultivo de hobbies. Antigamente era muito comum você ver pessoas terem hobbies. Hoje em dia, você pergunta para as pessoas não sabem mais responder qual o hobby. E ela é fundamental, porque isso te alegra aquilo que você gosta de fazer e está fora daquela questão de você fazer por obrigação, fazer porque precisa ganhar dinheiro, você fazer por prazer. Não é que o hobby não pode ser utilizado como algo em que você ganhe dinheiro também, mas muitas vezes está fora dessa pretensão. Você fazer coisa que você gosta, por exemplo, cuidar do teu jardim, sem você ser um jardineiro. Mexer com a terra, mexer com a planta, porque planta é vida, isso é bacana. Eu já fiz bastante isso na minha vida, de cultivar jardins, até hoje eu gosto de plantas, e eu utilizo isso como um hobby, de mexer, conhecer as plantas, me aprofundar sobre o manejo da terra, de adubos e tal. Isso é bem interessante, e é um dos hobbies que eu tenho na minha vida, cuidar, por exemplo, de plantas, conhecer ervas medicinais, ervas para tratamento terapêutico, é uma das coisas que eu gosto. Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ou seja, uma coisa não atropelar a outra. Eu tenho meu tempo para trabalhar, mas eu tenho meu tempo para ter minha vida pessoal, porque muitas vezes você acaba se debruçando sobre sua vida profissional, esquecendo que você tem uma vida pessoal. E vou até além,
sabe quais são os amigos dele, você não sabe se ele já namorou, se não namorou, enfim, uma série de coisas sobre o seu filho que muitas vezes você não conhece, porque você não viveu a vida dele, você não parou para perguntar, parou para se criar intimidade com o seu familiar, com o seu filho, com a sua esposa, enfim. Então isso é muito preocupante, não é bom a gente ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas você vai dizer, mas eu preciso pagar as contas, se eu não trabalhar bastante, esse meu filho que eu tenho que dar atenção, ele não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. E a gente pensa sempre no ter, né? Meu filho precisa ter. Mas e o ser, que depende muito da interação que ele tem com você, como pai? Então, a gente precisa parar para pensar e refletir, não é mandando ninguém parar de trabalhar e ficar cuidando do filho. Mas você precisa manter, está sendo chamado aqui de equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Isso é mais importante. Saúde ocupacional, também chamado de saúde profissional. É aquilo que você ter uma profissão, de preferência uma profissão que você gosta, que você sonhou desde criança em ter, isso é o melhor dos mundos. Você sonhou em ser aquilo, você faz aquilo, faz uma empresa legal, você tem colegas legais trabalhando contigo, é o melhor dos mundos, né? E você ganha bem por aquilo que você faz. Tá? Isso é o melhor dos mundos. Com certeza, se você tiver tudo isso, você vai ter uma saúde ocupacional fenomenal. Você chega no trabalho, você tem prazer de levantar de dia pelo seu trabalho, você encontra amigos que parecem uma família. Nem sempre é assim, né? Normalmente a gente acorda muito cedo, pega um ônibus lotado, já vai sendo imprensado, já chega todo amassado, já chega suado. Aí você chega no trabalho, você encontra um grupo de amigos que só querem puxar o teu tapete, e aí você passa 8 horas do teu trabalho naquilo. Normalmente não é aquilo que você quis fazer, você está fazendo porque precisa do dinheiro para levar para casa, e quando você faz isso, você não faz o seu melhor, então você não é remunerado por aquilo que você fez, ou seja, demora 2 horas para chegar em casa de novo. Você podia chegar, sair do trabalho às 6, chegar às 6h30, você chega às 8 horas da noite, chega às 9, aí, nossa senhora, aí o filho quer brincar, e aí você está sem paciência, e aí ele fica te perturbando, e você não come, você não dorme, e você vai dormir já é tarde. Nossa senhora, esse é o dia a dia de muita gente. Conheço um monte deles, e realmente é complicado você manter uma saúde ocupacional. As empresas têm tentado melhorar isso de uma série de formas de reduzir, de melhorar isso, mas ainda assim não é o ideal, e as pessoas têm sofrido estando nos seus trabalhos e sofrendo mais ainda até por falta do trabalho. A gente está com um índice de recessão gigante, enorme, muitas pessoas e pais de famílias não têm o seu emprego, não têm o seu salário, não são empreendedores, não conseguem empreender, enfim, e então fica complicado essa parte da saúde ocupacional, mas a gente precisa parar um dia, entender isso e virar a chave. É fundamental, tem que virar a chave e tentar buscar estratégias, motivação, força para poder fazer essa virada de chave. Para nós é bastante difícil alcançar esse tipo de realização, porque a carreira de uma pessoa sofre influência de diversos aspectos. E foi isso que a gente discutiu aqui. Acabamos de falar. No geral, é importante fazer escolhas que estejam alinhadas aos seus valores e crenças. Isso é uma outra coisa. Nem sempre você consegue trabalhar numa empresa que tem os seus valores e crenças. Mas quando eu vou fazer o meu processo seletivo, precisa dar match nos valores e crenças. Caramba, se você for fazer isso, já está difícil o emprego. Se você for fazer isso, aí é que você não trabalha mesmo. Então você acaba se adequando aos valores e crenças daquela empresa, tentando acreditar nos valores e crenças daquela empresa, muitas vezes sabendo até que as atividades que ela executa não tem nada a ver com os seus valores e crenças, nem com aquilo que ela prega e ela fala que é, mas você acaba dando um drible nos sistemas de seleção, nas entrevistas, e dá match naquilo que não tem nada a ver com o que você acredita. Mas muitas vezes você precisa desse emprego. E assim é comum você ver um monte de gente nesse mesmo nível. As empresas dizem, não, você tem que ter
tem que dar match com os valores e o princípio fundamental. Pergunta se você entendeu nas entrevistas, conversas sobre esse assunto, mas, enfim, é complicado, porque você precisa trabalhar, o emprego está difícil e você acaba indo até para empresas que não são, assim, não se aproximam o máximo possível daquilo que você acredita, com os seus princípios, mas não é aquilo que você queria, e se for procurar, nem tem. Para auxiliar nesse processo, alguns buscam pela orientação dos coaches, são profissionais capacitados, fundamental, a gente falou no anterior, é importante para te orientar, te dar dicas e tal. A psicoterapia também é uma ferramenta interessante, a gente já falou aqui também, é fundamental para fazer você entender, inclusive para o autoconhecimento também. É fundamental você ter esse autoconhecimento, saber, porque por mais que aconteçam essas coisas que eu falei anteriormente, o mais importante é você não se deixar levar de forma ingênua. Você sabe o que está acontecendo, você está atento ao que está acontecendo. Você quis aquilo, não foi jogado numa onda e acabou parando naquilo. Você escolheu aquilo. E da forma que você escolhe entrar naquilo, você também consegue escolher sair daquilo. Isso é o principal do ser humano, em tudo, não só na vida profissional. Saúde intelectual, buscar o intelecto. E é fundamental você ter uma vida saudável, uma vida intelectual saudável, você exercitar o teu cérebro. E como? Você fazer leituras, assistir filmes e séries de qualidade, tem muita porcaria por aí, comparecer a palestras como essa, de workshop, que vocês estão aqui, faz parte disso, fazer cursos online ou presenciais, porque hoje está muito comum você assistir cursos online, que também é complicado, tem um monte de porcaria por aí, mas fazer boas escolhas, e por isso que você tem que contemplar, tem que pensar, tem que ler muito, tem que buscar informação, tem que se interagir com pessoas que fazem essas mesmas coisas, para que eles também possam te dar dicas daquilo que é melhor, mas enfim, isso é fundamental, seja presencial, seja online, é fundamental. Hoje a gente tem muitas possibilidades de conhecimento. Conversar com pessoas que dominam assuntos diferentes, então, bom bate-papo com pessoas que estão abertas ao conhecimento também é fundamental. Isso ajuda você a melhorar a sua cultura, a melhorar o seu cognitivo, pessoas que te fazem pensar, pessoas que não concordam simplesmente com aquilo que você pensa, mas que criem embate, discussões, não no sentido pejorativo, nem no sentido de conflito armado, buscando uma descompensação da relação, não isso, mas aquelas relações, aquelas discussões saudáveis que fazem você pensar, que fazem você colocar as suas crenças em jogo, para que você possa mantê-las, ou realmente olhar para o outro e falar, não, caramba, ele está coberto de razão. Então nesse momento você faz toda uma remodelação daquilo que você acredita, porque realmente você, através de argumentos, você está convencido de que aquilo é verdade. Você tinha verdades que não eram absolutas, e as verdades não são absolutas. A não ser que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma verdade absoluta. Ir a museus e exposições também é uma forma. Estou falando aqui que a verdade absoluta para você não realmente. Para mim, para aquilo que eu acredito, para mim, esses valores, ela é a verdade absoluta. Você tem razão. Saúde financeira. A saúde financeira, muitas vezes, não é levada em consideração quando estamos falando sobre diferentes aspectos que compõem a saúde de um ser humano. Verdade. Saúde financeira pode ser a saúde do bolso, é a saúde do bolso. Saúde do bolso é aquele bolso saudável, aquele bolso onde os ganhos são maiores do que os gastos que você consegue ter, sobra para te manter o mês tranquilo. Então você está saudável, suas contas são pagas, você tem dinheiro sobrando para uma emergência, você tem possibilidade de guardar para o futuro, para que você possa ter uma velhice tranquila. Você consegue fazer todas essas coisas, você se alimenta bem, você consegue estudar em boas escolas, você consegue ter aquilo que você deseja na medida do possível. Então você consegue ter, morar numa habitação bacana, ter as coisas dentro de casa, ter o seu automóvel se for o caso. Então você tem algumas necessidades e desejos. Quando você consegue
adquirir através do suor do seu trabalho as coisas que você anseia com necessidades e desejos, e você não consegue fazer com que aquilo sobe para que você possa ter uma segurança, você acaba estando saudável. Mas para você ter uma vida financeira saudável, você tem que ter uma mente saudável, você tem que ter uma disciplina, você precisa ter foco em determinadas coisas, você não pode estar indisciplinado com relação às suas contas, ou seja, gastar mais do que você recebe. Então, quando você tem isso, você está com uma vida saudável. Saúde financeira não é muito além apenas de não ter dinheiro. Vale ter em mente que ter a organização e controle sobre as suas próprias finanças garante nossa segurança para o presente e para o futuro, além de ser capaz de suprir as necessidades essenciais, aquelas que estão relacionadas ao lazer e aos sonhos. Exatamente o que a gente discutiu aqui. Não é que você tenha muito dinheiro, porque hoje mesmo eu estava assistindo uma live de pessoas que tinham um sonho de conquistar uma determinada posição, porque aquela posição ia colocar ela num status melhor, ela ia conseguir ter o poder, e junto com o poder ela também teria o dinheiro. Isso relato que eu ouvi nessa live. E ele estava dizendo que quando chegou nessa posição, a vida desabou. Por quê? Conseguiu ter os créditos que queria, ou seja, cartões de créditos limitados, ganhava uma grana que ele jamais tinha sonhado em ganhar, e ele achava que com aquele dinheiro ele poderia conquistar o mundo, ou seja, ele teria dinheiro que não iria acabar o dinheiro. Então ele começou a fazer compras e frequentar lugares, enfim, e sem controle, sem uma organização, sem uma educação financeira. E o que ele relata no final é que aquilo que ele tinha buscado como sonho acabou estragando a vida dele. Quando ele ganhava muito menos, com uma posição menor, ele conseguia ter aquele controle. Eu não sei como aconteceu esse estudo, eu não consegui assistir a palestra até o final, porque eu tive um compromisso de sair, essa live até o final. Mas enfim, o que eu consegui entender ali é que quando ele ganhava menos, ele tinha uma vida mais controlada, quando ele passou a ganhar mais. Então, nem sempre, realmente, como está dizendo aqui, o dinheiro é suficiente para você ter uma vida financeira saudável. Você poderia pensar: caramba, agora eu ganho muito mais dinheiro, se eu tenho o mesmo controle que eu tinha anteriormente, eu vou conseguir ter uma vida muito melhor. Essa seria a lógica, mas por algum motivo que não deu tempo de saber qual foi, porque eu não assisti a live por completo, o que aconteceu foi que ele teve toda uma descompensação financeira e acabou complicando ainda mais a sua vida do que quando ele ganhava menos. Então, não vale ter em mente a organização e o controle das próprias finanças. Se ele mantém isso, talvez tivesse uma vida melhor. Então, o que deu para entender é que ele perdeu o controle. Significa garantir uma segurança para o presente e futuro, além de ser capaz de suprir necessidades essenciais, aquelas que estão relacionadas aos sonhos. Aí é só uma pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês, uma pesquisa de 2020, que diz o seguinte: uma pesquisa realizada na SBC Brasil, em 2020, revelou que 8 em cada 10 inadimplentes sofrem de impactos físicos e emocionais devido às dívidas atrasadas. Ou seja, 80% das pessoas que estão endividadas, com dívidas em atraso, como SPC, coisas desse tipo, sofrem impactos físicos, ou seja, somatiza, ou seja, vai sentir alguma coisa no corpo, dor na coluna, problemas intestinais, sei lá, mas vai impactar, mas também no emocional, provavelmente ansiedade, estresses e medos que podem acarretar nessas pessoas por conta das dívidas atrasadas. As consequências encontradas foram ansiedade, estresse, tristeza, desânimo, insônia, agravamento de vícios, improdutividade, entre outros. Ou seja, só o fato da pessoa saber que está com uma dívida e essa dívida não pode ser paga, ela pode ser paga, mas ele não consegue, não tem fôlego, não sabe como, não tem estratégia para pagar, não tem condições de pagar essa dívida, ele pode sofrer com todas essas consequências no seu corpo e na sua mente. Então, muito grave. Bom, eu falei de 7
tipos de saúde segundo a OMS. Só que existe um oitavo que está sendo pleiteado aí, não entrou na lista principal da OMS, mas existem vários sites e vários artigos comentando que é a saúde sexual e reprodutiva, seja do homem ou seja da mulher. Que problemas de saúde de todas as formas, inclusive financeira, têm gerado problemas de saúde sexual e reprodutiva. O que é saúde sexual e reprodutiva? É um bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade, que não é ausência de doença, disfunção ou incapacidade. Ou seja, a pessoa não está impotente, a pessoa não está estéril, mas tem um problema tanto com a sua sexualidade quanto com a sua reprodução. Ou seja, por conta de algum problema, ela não consegue reproduzir, não consegue gerar filhos. Enfim, o homem fica impotente não porque tem um problema físico, mas porque tem um problema na sua saúde sexual e reprodutiva. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade das relações sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras. Isso é fundamental. Livres de qualquer coerção, discriminação ou violência. Opa, a gente ter a tranquilidade de que a nossa vida sexual está garantida. E nós não vamos ser, independente da sexualidade, a gente está falando aqui de coisas naturais, que podem estar acontecendo, que não são muito naturais, mas que acabam gerando discriminação e violência. E quando você tem essa insegurança, tem esse medo, isso gera em você uma vida sexual e reprodutiva não saudável. Então a gente precisa estar atento para isso. Bom, garantir que todas as pessoas tenham acesso aos seus métodos contraceptivos modernos, seguros e confiáveis é uma forma de você dar a essa pessoa uma segurança. Então, garantir ela que ela possa se prevenir, por exemplo, de ter filhos não planejados, e, por exemplo, não adquirir doenças não planejadas, coisas desse tipo. Eliminação do aborto inseguro, isso é uma característica da própria OMS, ou seja, fazer um aborto de qualquer jeito, assim, na minha concepção, o aborto nem se cogita, nem conversa sobre o assunto. É algo que eu não admiro, vamos dizer assim, não corroboro com a ideia do aborto, mas existem pessoas que adotam essa medida, mas tem pessoas que fazem isso de forma insegura, fazem em qualquer lugar, fazem em casa, muitas vezes, fazendo o que se corra risco a própria pessoa, fazendo o que corra risco, inclusive o bebê que está lá na barriga da mulher. Homens e mulheres possam desfrutar e expressar a sua sexualidade sem risco de infecções sexualmente transmissíveis, gestações não planejadas, imposições, ou seja, feito por imposição, você é minha esposa, tem que fazer sexo comigo, coisa parecida, e violência e discriminações. Violência de todos os tipos, não só a violência física, mas também a violência emocional. Bom, alguns pilares para uma vida plena: alimentação saudável, atividade física, melhoria do sono, controle do estresse, boa hidratação, conexões sociais, cessação de substâncias prejudiciais, como álcool, tabaco, ou seja, parar de utilizar isso, meditação e reflexão, buscando o autoconhecimento e a busca do transcendental, e boas relações familiar, trabalho, na vida acadêmica dos estudos, entre outras. Bom, e com isso a gente finaliza. Aqui está todo o material que é utilizado para gerar esse nosso bate-papo. E aqui estão meus contatos. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, ter uma ideia sobre os assuntos que são tratados, não só esse, mas todos aqueles assuntos que são tratados na nossa plataforma, lá no nosso espaço multi-evento, no YouTube e também no canal Eliviana. Pode entrar lá, buscar, fazer seus comentários, a gente trocar uma ideia. E se quiser entrar em contato pessoal, tem aqui o meu e-mail pessoal e o meu telefone. Tá ok? Bom, eu agradeço a
a todos e uma boa noite até